Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai aprender nessa aula como escolher uma boa porcelana para pintar. O que acontece? Eu já passei por muitas porcelanas ruins e algumas peças que nem era porcelana, era cerâmica. E eu fui descobrindo com o tempo que aquilo era muito ruim para pintar. Teve peça que estourou no forno, teve peça que craquelou, manchou. Quando você for escolher uma porcelana para o seu cliente, você tem que pensar em algo de qualidade. Porque não adianta a gente comprar uma peça baratinha, né? Que daí vai chegar lá na mão do cliente, ela vai quebrar fácil, ou o cliente vai colocar no micro-ondas e aquela peça vai estragar toda. Então a gente tem que pensar alguma coisa de qualidade, porque você vai prezar pelo seu nome, pelo seu, pela sua reputação como vendedora do seu produto. Quando você for escolher uma peça, procure olhar bem essa peça, olhar se ela tem uma marca de referência. Por exemplo, hoje eu comprei essa peça aqui, acho que é essa aqui. Olha, a da marca Oxford. Essa marca ela é bem conceituada no Brasil e é uma marca que ela é quase o dobro do preço de outras marcas mais baratinhas, mas que se for ver a qualidade dessa peça e quando você for pintar, a tinta vai aderir nela. Quando você compra uma peça que ela não tem uma marca muito conhecida, você vê que é um material que não é muito bom, o que acontece? A tinta não vai aderir. Mesmo que você leve ao forno, a tinta não vai aderir muito bem, não. Então, você vai sempre procurar por porcelana. Quando você for comprar, você procura embaixo da caneca ou embaixo do prato se está escrito porcelana. Se tiver escrito cerâmica, aí você fique meio assim e não, eu indico não comprar. Porque se for cerâmica, pode ser somente uma casca de porcelana que eles colocam em cima que fique muito ruim, depois com o tempo a tinta vai saindo facilmente. Então o ideal é você comprar porcelana. Então sempre procure por isso. Outra coisa, para você pintar essa pintura com essas tintas que eu vou mostrar para vocês, vocês não devem comprar vidro temperado. A gente se engana muito, ó. A gente vai comprar um prato de porcelana. Deixa eu mostrar certinho para vocês. Um prato de porcelana, né? E um prato de vidro temperado. Parece quase a mesma coisa, não é? Só que o vidro temperado, ele não adere à tinta de porcelana. Então, para a porcelana que você vai ter um uso, por exemplo, uma caneca, você não deve usar o vidro temperado. Você deve usar sempre a porcelana. Então, sempre quando você for comprar a sua peça, você peça por porcelana. E preste atenção na qualidade, como eu falei. Quando você for comprar, outra dica que eu dou é o seguinte, você olhar bem certinho se não tem nada quebradinho. Olha o que aconteceu comigo hoje, ó. Eu fui comprar, só que eu olhei bem, só que no transporte para casa, eles não embrulharam direito, eles colocaram só um jornal em volta e eu acabei batendo uma sacola na outra e quebrou. Então, quando você for comprar, procura sempre olhar assim, olha, milimetricamente se tem algum defeito embaixo, nas alças, dentro, olha se não tem nenhum, sabe? Porque tem muita porcelana que eu já comprei que veio com defeito e eu não vou entregar uma coisa com defeito para o cliente, né? Então, olhe bem isso na hora que você estiver comprando. E também peça para embrulharem direito para você, né? Peça para colocarem numa caixa de papelão, para embrulharem. Sempre se você pedir, com certeza eles vão fazer isso. Outra coisa que você tem que reparar quando você for procurar a sua peça de porcelana é o seguinte, a peça de má qualidade, você vai olhar contra a luz, vai passar a mão nela e você vai ver que ela é porosa, ela é áspera, sabe? Agora, a peça de boa qualidade, você vai olhar contra a luz, você vai ver que ela é uniforme. Você vai olhar assim, vai ver que ela é uniforme, você vai passar a mão, ver que ela é uniforme e ela não é porosa. O que acontece? A peça que ela é muito porosa, muito áspera, na hora que você for passar
a tinta nela, a tinta vai se espalhar naqueles poros e vai manchar toda. Tem muita gente que me pede aonde que você compra suas porcelanas? Tá, e se eu começar a pintar porcelana? Na minha cidade não tem um atacado, não tem uma fábrica de porcelana. Aonde você vai comprar suas porcelanas? As porcelanas não se vendem só nas fábricas e nos grandes atacados, mas tem muita porcelana boa em grandes supermercados, tem muita porcelana boa também nesses atacados de varejões. Por isso que eu tô dando dicas para vocês procurarem peças boas, porque nesses lugares geralmente tem do bom e tem do ruim, mas tem muita coisa boa. Eu, por exemplo, comprei essas peças hoje na Havan, e a Havan tem muitas cidades hoje do Brasil, né? Então, quando você for comprar sua porcelana, você tem que pensar, eu tô começando, então vou começar, porque olha só, se você for pedir pela internet, dá para você pedir pelas fábricas de porcelana, na internet, só que geralmente eles pedem uma quantidade mínima de compra e também tem o frete que você vai pagar, né? Então é mais fácil você começar, mesmo pagando um pouco a mais por peça, é melhor você começar comprando nesses mercadões, comprando nesses varejões, poucas peças para você ir trabalhando, pegando encomendas aos poucos, e quando você já tiver uma agenda, quando você já tiver bastante clientela, você vai conseguir comprar em grande quantidade, que com certeza vai ser mais vantajoso para você pelo preço. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre escolher uma boa porcelana. Dúvidas sobre isso, comenta lá no grupo e nós nos vemos na próxima aula.